Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem? Mais uma aula. Estamos juntos. Bom, hoje nós vamos falar sobre as fases da projeção consciente. O que seria isso? Como a gente colocou lá no primeiro dia, a gente explicou que o curso era dividido em 3 partes, lembram? A primeira parte, que era a conceituação para um novo modelo de vida. A segunda parte, fases e técnicas para um desprendimento lúcido. E a terceira parte, que seria a reforma íntima. Então, nós já terminamos a primeira parte, que é a conceituação para um novo modelo de vida, com a última aula, que foi até o Francisco que deu sobre fenômenos. E hoje, a gente já vai estar entrando na segunda parte do curso e vamos falar sobre fases e técnicas para um desprendimento lúcido. Então, essas fases da projeção lúcida, da projeção consciente, ela é dividida em 5 fases. A gente tem a primeira fase, que é a pré-partida, é a vigília física anterior. O que significa isso, Jaque? É quando a gente está acordado. Então, antes da gente começar a se projetar, ainda acordado, ainda nessa dimensão física, a gente precisa realizar toda uma preparação. Então, essa fase é a fase que a gente vai falar sobre várias coisas para que você, na sua casa, possa se preparar e começar a exercitar a projeção lúcida. Então, a aula de hoje é justamente essa, fase 1, que é a pré-partida, a vigília física anterior, ok? Então, vamos lá. O que significa a vigília física anterior? Acabei de colocar aqui para vocês. Nós estamos acordados, nós estamos coincididos, nós estamos aqui com o nosso soma, que é o corpo físico, com o holochakra ou energossoma, que é o duplo etérico, com o psicossoma, o perispírito e com o mental soma, todos coincididos, todos encaixados, todos em conjunto. Então, agora, nesse momento, se eu resolvesse realizar uma projeção lúcida, eu ia começar o quê? Arrumar o local onde eu vou me projetar, ia começar a me preparar. Então, eu poderia dizer que eu estaria na vigília física anterior. É a preparação. Você, para que isso aconteça, para que você se projete, você precisa esquecer que tem um corpo físico. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você estiver ligado no seu corpo físico, enquanto você não relaxar, você não ficar tranquilo, você mais dificuldade tem para se projetar. Por que na maior parte das vezes a gente se projeta dormindo? Porque a gente atinge um relaxamento tal que aí a gente acontece a descoincidência dos veículos. Então, existem várias técnicas que você pode aplicar para relaxar antes de você começar a exercitar, a praticar a projeção lúcida. Você pode de uma meditação, você pode sair do corpo, de uma respiração, uma técnica de respiração também. Então, a primeira coisa se você é uma pessoa ansiosa, e hoje em dia a gente tem muita gente que é ansioso, e assim, passa a ser algo normal que não é normal. A gente entende como normal, mas isso faz muito mal à saúde. Não é normal ser ansioso. E por que a gente é ansioso e não percebe que é ansioso?
Porque a gente não se percebe. A gente já levanta de manhã numa robotização, acorda, levanta, põe o celular para tocar, se arruma. Agora em quarentena, alguns trabalham, outros não, vai caminhar. Passou o dia, vai dormir, escova o dente, toma banho, vai dormir. Dia seguinte, acorda, levanta, entra no WhatsApp, responde. Então, a gente vive de forma robotizada. Na verdade, nós não estamos sendo o protagonista das nossas vidas. A gente está indo com essa condição. E, baseado nisso, a gente vai aumentando a questão da ansiedade. Por quê? Porque, como as informações chegam muito rápidas, as cobranças, as urgências das pessoas com quem a gente convive também chegam rápido através do WhatsApp. E aí isso vai tornando a gente ansioso. Se a gente parar no meio do dia, respirar fundo várias vezes, se perceber, a gente está num movimento veloz, nessa ansiedade que a gente mal se percebe. E isso acontece também quando a gente, então, para, deita, senta, para tentar relaxar, para tentar se projetar, e a gente está muito acelerado. Então, é preciso que a gente fique tranquilo, que a gente se coloque numa postura de observador. Podemos fazer respirações, podemos buscar aquela serenidade. Onde eu posso me projetar? Você pode se projetar no seu quarto, na sua cama, você pode se projetar na sala, você pode se projetar na rede, você pode se projetar em qualquer lugar. Agora, o que você precisa ter cuidado? Você vai se projetar e vai deixar o seu corpo físico nesse local. Então, você precisa deixar o seu corpo físico em segurança. A projeção ela pode ser realizada em qualquer lugar, mas você precisa, ter o bom senso de saber se aquele local ali é o melhor local para você deixar o seu corpo enquanto você se projeta. Você também pode se projetar no avião, na van. Francisco tem uma experiência que ele realizava várias projeções na van, né, Francisco? Conta aí pra gente. Não, mas daqui a pouco. Deixa ela falar mais um pouquinho, que eu vou querer entrar aí para falar isso tudo que ela está falando agora, desses passos, de uma outra forma, que aí a gente trabalha com os dois, e aí eu conto essa história, para não perder a linha de raciocínio. Tá. Então, a gente pode se projetar em qualquer lugar, mas salvo o que eu disse aqui. Atenção aonde a gente vai deixar o nosso corpo no momento que a gente vai se projetar. Quando posso me projetar? Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando as pessoas começam a fazer esse curso, elas entendem que elas só podem se projetar quando vão dormir, na hora de dormir, quando vão colocar o corpo para dormir. E não é assim. A ideia para você treinar a projeção lúcida é você se preparar e buscar se projetar num horário diferente do horário que você vai dormir. Por quê? Porque você vai conseguir otimizar esse treinamento. Por exemplo, se você programar para fazer um treino uma vez por semana, todo domingo, você acorda, toma o seu café da manhã, toma o seu banho, acorda. Bom, agora eu vou me preparar para me projetar. Então, o seu treino vai ter uma otimização gigante, porque você não está com sono. Você acabou de acordar. Você não está cansado. Então, a ideia é que você comece a treinar em horários diferentes de sono. É óbvio, você não tem tempo. O projetar na hora que você vai dormir é um plus. Já que você vai colocar o seu corpo para dormir,
você pode fazer o estado vibracional e preparar todo o ambiente para que você possa se projetar. Mas otimizar isso é muito bom. Então, vou pegar esse gancho aí. Então, você falou do que significa a vigília física anterior, você precisa esquecer que tem um corpo físico, onde eu posso me projetar e quando posso me projetar. Então, esses 4 itens eu vou falar de uma outra forma, tá? O ir para a cama não é apenas ir robotizado, como ela falou, é uma preparação para o sono. Porque lá, desde a primeira aula, a gente falou, todos nós projetamos ao longo da noite. Quando a gente veio para a aula que falamos da diferença de sonho, projeção, e falamos outras variáveis, né, os fenômenos, os estados alterados da consciência, a gente falou, todo mundo à noite projeta. O que a gente busca é a lucidez, porque com a lucidez você ganha na rememorização. Então você começa a ter um trabalho de expansão da sua consciência 24 horas por dia. Você não perde 1/3 da sua vida no colchão, né? Então você ganha esse terço. Então como é que a gente faz isso? Não apenas na hora de dormir, estando na vigília física, que aí anterior, um pouco antes, nós nos preparamos para deixar o nosso corpo físico, o nosso soma, na cama ou no sofá, e aí vamos vivenciar uma experiência. Ou ainda, dentro de um avião, dentro de uma van. Obviamente, quando você vai para esse ambiente externo, a gente já teve aula de energia. A gente está interagindo a todo momento, é o que eu falo. Fisicamente, eu e a Jaqueline estamos separados, mas energeticamente não. Inclusive a distância aqui, nós estamos interagindo com vocês. Lógico, você precisa ter um pouquinho mais de cancha, um pouquinho, não muito não, tá, gente? É ir experimentando, é a história de botar a mão na água quente e devagarzinho, né, para não se queimar. Então, a fase de preparação é muito importante para quebrar condicionamentos. A gente vem falando isso nas aulas anteriores, estamos chegando à 6ª aula. A Jaque recebeu muita solicitação e foi conversando principalmente muito comigo para a possibilidade de a gente deixar disponível as demais aulas, né, Jaque? E veio conversando com a direção totalmente de acordo, até favorável, isso era uma posição mais nossa, né? Então a gente vai passar a deixar as aulas anteriores também disponíveis para facilitar a revisão principalmente das aulas iniciais, onde tem os termos, ainda que a gente vá sempre que possível colocar, como ela colocou aí, o que é o soma, o que é o holochakra, o que é o psicossoma, o que é o mental soma, sempre lembrando a vocês. Pô, Francisco, por que você fala vigília física anterior e não fala quando eu estou acordado? A gente vai buscar muito mais o lado da ciência em vocês. Porque nós, desde os anos 2000, buscamos trabalhar filosofia, ciência e religião em equilíbrio. Somos hoje muito mais pesquisadores que anteriormente, ainda que nossa origem tenha sido da espiritualidade. Nós hoje somos pesquisadores, focamos muito, nós olhamos tudo com o olhar do porquê, de tentar entender, de compreender como funciona o universo e a nossa participação naquelas situações que estamos vivenciando. Então, nós buscamos seguir um processo de expansão da consciência passo a passo. E estamos hoje dentro de uma trazendo para vocês esse nosso conhecimento a pedido do seu Ivan, que é o fundador do MAP, exatamente porque o MAP é uma instituição que fomenta o conhecimento em todas as áreas. E aí ele nos permitiu, nos pediu, e a gente preparou esse conjunto de curso, né, que hoje está chegando numa versão virtual, para compartilhar com vocês o que a gente já vivenciou. Então, rapidinho, para não tomar muito, porque senão daqui a pouco ela vai falar assim, pô, tu fala pra caramba. A experiência da van, eu tinha que ir de van todo dia, do Recreio para o centro da cidade, para ir para o meu trabalho. E essa van, ela fazia o caminho, por exemplo, passando pela Niemeyer, né?
que é uma maravilha. Você tem energia imanente muito grande ali, porque você está à beira-mar. Então, eu ia sempre fazendo trabalhos energéticos. Isso aqui no Rio de Janeiro. Isso, no Rio de Janeiro, para quem é de fora, né? Então, eu aproveitava aquele ir para o trabalho e até o voltar para fazer exercícios energéticos de absorção de energia e até desprendimento dos corpos, até que, de tanto eu exercitar, eu comecei a botar foco projetivo, ou seja, eu preparei o que eu queria fazer com o meu corpo físico. Eu queria deixar ele sentadinho para que não incomodasse o colega do lado, para que eu não dormisse em cima do colo da pessoa do lado, mantivesse ele bem justinho ali, botava o cinto, né, bonitinho, para não evitar que ele caísse, e botava o foco. Eu quero me ver do lado de fora da van, olhando para dentro da van e me vendo sentado. Botei esse foco projetivo durante algumas vezes, e aí, com isso, aconteceu a primeira, depois a segunda, e sempre registrando. Foram experiências muito agradáveis que eu falei para a Jaque, mas tudo, não vamos mentir para vocês, é difícil? Mas não é impossível. E tudo depende de muita vontade, de uma preparação metodológica para a gente poder fazer. Então, a rotina do sono, de ir para a cama, a rotina de fazer um laboratório, deve ser feita dessa forma. Quando nós fazemos na aula prática, a gente trabalha muito essa rotina positiva, tá? E a Jaque vai continuar falando aí, então acho que eu falei de uma outra forma, com outro linguajar. Ela vai falar também de laboratórios, né? Então, vamos lá. Então eu coloquei aqui, laboratório CAEC. CAEC quer dizer Centro de Altos Estudos da Consciência. Se vocês tiverem uma oportunidade, algum dia, de estar em Foz do Iguaçu, vale a pena visitar. É um centro de estudos de alta... Centro de Altos Estudos da Consciência. Lá nós temos uma holoteca muito grande. Lá foi para onde o professor Valdo Vieira se mudou. Quando ele saiu daqui de Ipanema, ele foi para lá. Quando ele chegou lá, não existia nada. Hoje tem o tertuliário, e lá também foram construídos vários laboratórios. Laboratórios mais ou menos do tamanho de um quarto. Vamos pensar em 4 por 4, 16 metros quadrados. Com banheiro, para dar suporte. Então, como eram esses laboratórios? Nesse laboratório continha uma maca, uma folha com caneta, ar-condicionado. Então, nós temos mais de 20 laboratórios lá. Nós temos um laboratório de estado vibracional. Cada laboratório tem um nome. Nós temos laboratório de retrocognição. Porque eles são feitos com foco de trabalhar vários atributos, né? Ou várias experiências, não é isso? O que acontece? Quando as pessoas vão para esses laboratórios, vão fazer experimentos, como, por exemplo, eu vou lá, quero ir no laboratório de estado vibracional. Aí eu entro nesse laboratório, um local onde eu fico sozinha. Fecho a porta, tem lá o ar-condicionado, tem lá um frigobar, se você quiser colocar uma água, tem o ar-condicionado, tem a maca. Então, eu deito lá e começo a fazer estado vibracional lá. Como várias pessoas, há muitos anos, utilizam somente esse laboratório para fazer estado vibracional, e somente para isso ele está impregnado dessa energia. Então, quando você entra num local otimizado, impregnado dessa energia, ele otimiza o seu estado vibracional. Porque a gente está falando aqui de energia. É a mesma coisa. Quando você vai a uma festa de aniversário infantil, você chega, né, dependendo do local das pessoas, mas na sua maioria, não é a mesma coisa que você ir a um velório. Não é a mesma coisa que você ir a uma penitenciária. São energias diferentes, porque elas estão impregnadas dos sentimentos das pessoas que vivem ali. Então, hoje, quando a gente vê uma penitenciária ser transformada num museu, ou você até aquilo ali
mudar aquela energia, mudar totalmente, demora muito. Então, o objetivo dos laboratórios, quando construídos, foi esse. São laboratórios que já estão há muitos anos, vai sendo usado hora a hora, anos e mais anos, e ali vão ficando energias, e quando você entra, otimiza. Então, vale a pena. Agora, nesses laboratórios, tem um laboratório de projeção consciente. Então, você pode ir para o laboratório de projeção consciente e realizar a sua projeção lúcida lá, porque várias pessoas já foram para lá e realizaram projeções lúcidas, então ele tende a otimizar. Aproveitando essa dica da Jaque, essa deixa, a gente ouve muito falar, principalmente na parte de cinema, que eu sempre falo para vocês, né? Da casa mal assombrada. Por que é a casa mal assombrada? Porque ela está habitada por energias conscienciais, ou seja, consciências que não passaram à frente, ou seja, não seguiram o seu caminho, não passaram pela segunda morte que a gente vai falar numa aula. Eles só descartaram o corpo físico e o duplo etérico. E continuam presos aqui por quaisquer questões. Ainda não descartaram o Holochakra. Mas existem também as casas bem assombradas, vamos dizer assim, com energias positivas. Os próprios templos de uma religião, se foi para lá, para aquele evento ecumênico, beleza, ou seja, tira da religião aquele concerto musical que foi feito em prol das criancinhas, ou seja, uma energia reinante pensando no bem. Então, você pode, não apenas... Por que eu estou falando isso? Porque a filmografia, os filmes, eles levam muito para o outro lado, do terror, do medo. E o que a gente não quer falar sobre medo? A gente quer falar assim como tem a impregnação de energias negativas, existe a impregnação de energias positivas, qualificadas até, como, por exemplo, em laboratórios, para nós evoluirmos como consciência, como pessoas, desenvolvendo os nossos atributos. Então, aí aqui no final eu coloquei, diga-me qual é a sua base física, ou seja, qual lugar que você vai escolher para se projetar, para deixar o seu soma, seu corpo físico, que eu te direi quais são as suas projeções. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos energia. Isso. E quando a gente deixa o nosso corpo físico e sai projetado, é energia também. E se você está num local que a energia não está bacana, agora, o que é uma energia bacana? É aquela energia que pode ser bacana para várias pessoas, mas para você não é. Isso é de acordo com o campo vibracional de cada um. Nós temos um campo vibracional. Tem pessoas que vão se sentir muito bem em determinados lugares que você não vai se sentir, ou vice-versa, porque existe um campo vibracional. Aquela energia para você já não te atende. Então, você precisa entender qual é a sua energia. Quem é você? Aí a gente já entra pela autopesquisa. Então, por exemplo, se você vai viajar, você chega num determinado hotel. Eu posso... Jaqueline, o que você acha de eu fazer uma projeção lá? Você vai ter que limpar esse quarto, fazer estado vibracional, exteriorizar energia, tudo com muito cuidado, e até ver se vai valer a pena fazer isso, para que você possa se projetar. Porque você não sabe quais pessoas dormiram ali, o que essas pessoas fizeram nesse quarto. Podem ter feito coisas que pode não ter uma energia boa. Por exemplo, se o último casal que dormiu naquele quarto se desentendeu e houve violência, ou houve um assassinato, ou houve um suicídio, ou houve um vício, não sei. Aí você vai ingenuamente, vou me projetar.
Então, é preciso ter cuidado, porque como somos energia, a gente sintoniza igual a onda do rádio. Sabe quando você pega o rádio e vai ouvir uma estação? Aí você vai virando o volume até que sintoniza. A gente é igualzinho. Você sintoniza com energias iguais às suas ou com energias que você está vibrando. Então, por exemplo, se você... Eu gosto muito de dar o exemplo do assalto. Se você está com medo que vai ser assaltado, está com medo que vai ser assaltado, só vê programação, só vê documentário, só vê televisão, hoje assaltaram tanto, então você começa a vibrar nessa energia. Por quê? Porque o pensamento, ele não faz as coisas acontecerem. O pensamento, você joga essa energia para o universo. O pensamento concatenado com o que você sente é que então faz as coisas acontecerem, é que então dali sai a energia. Porque que muitas vezes a pessoa fala assim, pensa positivo, a pessoa pensa positivo, mas não sente positivo. Nada vai acontecer, porque não vai adiantar só pensar positivo, você precisa pensar positivo e sentir positivo, que é para o pensamento, mais o sentimento, liberar uma energia. Então, nós somos isso. Então, se a gente está ali, pensando naquilo, sentindo, estou com medo de ser assaltado, estou com medo, o que vai acontecer? A probabilidade de você ser assaltado, ser roubado, e não necessariamente a mão armada, pode ser uma conta que chega que você não contava com aquele dinheiro e você vai ter que pagar. Pode ser uma herança que seria sua e de repente descobre que não vai ser mais. Pode ser várias coisas. Por que quando a gente escuta pessoas falarem, eu estava no ônibus, aconteceu um assalto, o ladrão assaltou todo mundo, mas a mim ele não assaltou? Porque ele não viu a pessoa. Por que ele não viu a pessoa? Porque a pessoa estava em outra dimensão, ela estava em outra sintonia. O pensamento e o sentimento dela estava em outra sintonia. Então, ele não viu e nem vai ver aquela pessoa. Então, isso é muito importante para a gente entender a projeção lúcida e não ter medo. Por quê? Porque quando a gente sai do corpo lúcido e deixa o soma, o corpo físico, deitado, na outra dimensão, o que você sente, o que você pensa, acontece na hora. Não tem como você esconder nada. Sabe aquelas pessoas que escondem, não gosto de fulano, oi, tudo bem, mas por trás tá, ai, que saco, de novo. No extrafísico, isso fica escancarado. Então, você atrai, por isso é que o curso ele é baseado na expansão da consciência, na autopesquisa, na sua mudança quanto ser, na sua postura cosmoética, porque se a gente se modifica, a gente não vai atrair para perto da gente aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não deseja para o outro. Por isso é que a gente tem essa série de aulas para que a gente possa se conscientizar que precisamos a cada dia ser um pouco melhor da gente do que a gente foi no dia anterior. A gente ser uma nova... Nós somos a nossa última versão de todas as nossas encarnações. Hoje, atualmente, você é a sua última versão. E tudo que você construir aqui, ressomado, ressoma, ou reencarnado, você não perde mais, você vai continuar sendo nas próximas. E o mais importante para isso, né? Por que a gente fala da expansão da consciência? Quando o seu Ivan pediu para a gente montar esse curso, a gente no início começamos, mas é uma projeção, defesa energética, mas nos papos foram surgindo, que isso não foi feito da noite para o dia, a gente foi vivenciando, a gente viu que para que projetar? O porquê? A importância de saber usar as energias, a importância da reforma íntima. Porque tudo isso tem que estar em conjunto. Então, como ela falou, nós somos a nossa melhor versão, eu amanhã, no dia de amanhã,
eu tenho que acordar melhor do que eu acordei hoje. E essa reforma íntima, essa revolução, ou essa vontade, tem que ser diariamente, consecutivamente. Por quê? A referência temporal, o tempo, é intrafísico, é do plano físico. Quando a gente fala lá na primeira aula da proposta de um paradigma mais novo, ou seja, um paradigma em evolução, trazendo exatamente o aprofundamento na cosmoética e no universalismo. Por quê? A multiexistencialidade, ou os ciclos reencarnatórios, a gente já acha e já entende que é vero. Então, o que eu estou trazendo de novo? Principalmente a cosmoética, a ética que não é apenas a ética no meu ego-karma, no meu grupo-karma próximo, mas uma ética policármica, onde a minha postura ética vai impactar não apenas na minha casa, mas no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no meu mundo, no meu planeta e até num outro planeta. Porque temos no universo consciências e energias. E a outra, universalismo, eu aprender a respeitar o outro, porque nem todos vão estar na mesma frequência do rádio. Um vai gostar do rock, o outro vai gostar da música clássica. Vão ter como meio comum para se interagir a MPB, por exemplo. E é assim que a vida funciona. Na MPB, eles vão começar a se trocar, ou seja, estou botando duas consciências, uma que acha que só gosta de rock e a outra que só gosta de clássico. Mas elas conseguem ouvir uma música popular brasileira em comum. Quando botam uma música popular brasileira em comum, encontram uma afinidade, começa um bate-papo, e aquela que rejeitava o rock começa a ver que no rock também tem uma música boa. E aquela que, eu não odeio música clássica, começa a ver que a música clássica é boa. É assim que a gente vai evoluir em conjunto, olhando os atributos positivos de cada um e buscando também botar para fora os nossos atributos positivos. Daí a multiexistencialidade dia a dia, né, Jaque? Ou seja, cada dia nós somos a nossa melhor versão. Ou seja, eu não tenho que esperar uma próxima vida para corrigir. Vamos corrigindo passo a passo. É isso aí. Continuando aqui. Então, a gente vai buscar preparar o ambiente para se projetar, para sair do corpo de forma lúcida. Então, existem alguns aparelhos que podem causar interferências nessa saída. Por exemplo, fios ligados na tomada de celular, sem o celular estar carregando, ou até mesmo com o celular carregando. Porque é eletricidade. E ali vai ter uma grande quantidade de energia. O caso também que eu gosto muito de falar, o colchão. Hoje em dia a gente vê muitos colchões feitos de mola. Não é para ninguém jogar colchão fora, nada disso não, tá? É só para a gente saber. Ou, se tiver oportunidade no futuro de trocar o colchão e quiser trocar um colchão que não seja de mola, legal, mas essa aula é só para a gente colocar. Não vai acontecer nada com ninguém se você for fazer suas experiências projetivas no colchão de mola. Mas pode ter interferência. Você pode, se não houvesse a mola ali, poderia ser que você conseguisse projetar com mais facilidade. Mas isso também é relativo, porque vai depender de cada um. Vão ter pessoas que saem do corpo com aparelho, com mola, com celular, com tudo. Isso aqui é apenas para a gente otimizar. Para, se você quiser otimizar. Então, esses aparelhos, qualquer aparelho que esteja ligado, a própria televisão, o próprio celular, eles podem sim hoje em dia muitos substituem o despertador antigo, que era a corda, ou seja, que não tinha nenhuma energia,
a gente acaba substituindo, e nós também, tá? A gente se inclui nessa pelo celular, pelo hábito. Mas o ideal é que quando você fosse dormir, até por um hábito não robótico, né, que a gente estava falando no início da aula, que você desligasse seu celular. A gente sabe que nem sempre é possível, né? O ideal é que a gente conseguisse que o nosso quarto ele fosse somente um quarto para dormir. Isso. Sem TV, sem computador, sem celular. Só que a gente sabe que até nos dias de hoje isso é algo difícil. Mas se você pode, se você tem condições, se você... Tudo bem, você pode fazer. Então, a gente sempre conversa sobre isso, porque muitas vezes a pessoa pode fazer e nunca pensou nisso. E aí decide. O que você precisa perceber e evitar? Os barulhos. Por exemplo, você vai começar a se projetar e você tem uma cabeceira que faz barulho. Nheque, 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 nheque. Você vai lá se projetar e ter... Por que isso? Porque lembra que eu falei que a gente precisa esquecer que tem um corpo físico? Então, qualquer coisa que me perturbe ou que venha me lembrar que eu estou ali, eu posso estar começando a sair do corpo e aí vem aquele barulho. Sei lá, o celular despertando, o barulho da cama, um barulho lá fora. Então, o que você puder evitar de barulhos, melhor. Então, qual é a proposta? Vamos otimizar esse campo para que você possa começar a treinar. E depois, até quando você ficar veterano, talvez isso daí nem vai te atrapalhar em nada. Quando eu tenho que o cônjuge, pode ser o cônjuge, pode ser o irmão, pode ser o pai, pode ser a mãe, qualquer pessoa que você esteja dividindo o mesmo quarto. Tá certo, se vai ser... Por isso é que eu coloquei aqui que você pode otimizar muito mais a projeção lúcida em outro horário, fora do seu horário de dormir. Ah, mas então não vou dormir mais à noite no meu quarto? Não, não é isso. À noite é só um plus. A gente está casado há muitos anos. Estamos nessa empreitada juntos. Também há muitos anos. Também há muitos anos. Então, olha só, a hora do quarto comum, se der, poucas foram as vezes, mas já fizemos. Vamos fazer uma programação de projetar juntos? E a gente vai e faz, mas nem sempre. Por isso, por vezes, um faz num horário, outro faz no outro, até para poder viver suas próprias experiências. Mas quando der, vamos. Então, não é também, eu quero estudar isso, meu marido não quer, ou minha esposa não quer. Então, não é isso que a gente está falando. A gente só está falando exatamente de otimizar, formas de otimizar o experimento. Né? Porque, por exemplo, quando a gente faz até os laboratórios presenciais, existem alunos que roncam. Sim. Eles vão para o colchonete, eles relaxam de uma tal forma. Então, a gente até, às vezes, né, encosta para eles pararem de roncar. Mas é muito difícil a gente conseguir ficar no silêncio total. É difícil. Às vezes você não tem controle disso. Você está em casa, é o cachorro do vizinho que late, é o carro que passa na rua. Mas o que você puder otimizar para isso, melhor. É óbvio que o ideal é você se projetar independente do barulho. Sim. Mas como a gente está aprendendo, então a gente precisa otimizar essa condição. Para depois, quando a gente ficar veterano, aí isso daí já nem vai mais pesar tanto. Objetos sugeridos: papel, caneta, água, gravador. Por quê? Porque quando a gente volta da projeção, é muito... Ou até mesmo se a gente não decolar, mas sentir como se fosse decolar, porque nós vamos falar de todas as fases. Ou até mesmo se você nada sentir, é muito interessante você ter um caderno para você anotar a data, a hora, aonde você estava
e o que você sentiu, mesmo que você coloque lá, não senti nada. Por quê? Porque o fato de você fazer isso vai fazer com que, através do condicionamento, você queira ter algo para escrever. Então, quando você novamente for se preparar, vai ficar no seu subconsciente, caramba, não aguento mais escrever no meu caderno, nada sentir. Isso vai ficar no seu subconsciente. Então, isso vai fazer com que você rememore, porque o fato de você não se lembrar não quer dizer que você não projetou. E mais, também não quer dizer que você não estava lúcido projetado. Você pode sair do corpo, se projetar, estar lúcido, realizar várias assistências, conversar com várias consciências, retornar e nada lembrar. Então, a lucidez, ela não está ligada de você rememorar o que aconteceu na outra dimensão. Por isso a importância de você escrever. Eu tenho um relato sobre isso, porque eu sempre fui muito racional, né, já? Lado matemático, muito racional. Então, eu queria, porque queria, ainda que eu estudasse muito isso, desde pequeno, desde jovem, buscava lado científico, eu queria ter o controle do passo a passo. E muitas das vezes, quando ela fala isso de escrever nada, não teve. Meu caderno ficava, e hoje, até hoje, ainda fica algumas vezes, nada essa noite, nada. E o que acontecia? Na verdade, acontecia. Um dos fenômenos que eu mais vivenciava, que a gente falou, era o déjà vu, né? Ou seja, eu vivia durante o dia uma situação e eu falava, puxa, eu já vivi isso. É porque eu tinha vivido fora do corpo, só não rememorava. Porque eu estava lúcido lá e não trazia, mas não trazia por bloqueio físico meu. Porque queria me ver saindo paulatinamente, passo a passo do corpo físico e voltar da mesma. Era um controle tão grande, que eu só consegui fazer esse mecanismo num laboratório específico, ou seja, numa turma, juntos, o professor conduzindo, e eu ali, muita vontade, eu consegui fazer. Dali para cá, para lá, eu falei, pô, tá bom, tá tudo jóia, então agora eu não vou mais me amarrar nisso. Eu quero é sair, eu quero é focar, botar foco. Essa primeira parte, essa fase 1, a pré-partida, é muito importante para o experimento. Outra coisa, interferências de pessoas e animais. Então, você está em casa e aí é um sábado à tarde, um domingo à tarde, e você resolve ir para o seu quarto para se preparar para projetar. Aí daqui a pouco, né, alguém vem e te chama, outro bate na porta, outro telefona para você, o seu animalzinho, seu gatinho, seu cachorro entram e alguém deixa a porta aberta. Então, a gente tem que cuidar também disso. Se você vai para uma experiência assim, o ideal é que você tenha uma pessoa que você possa falar, olha, eu vou me projetar, ou eu vou realizar uma projeção, ou eu, se você não quiser falar, se for alguém que você não tem intimidade, né, às vezes uma secretária, eu vou me deitar, vou me recolher, vou dormir. Então, você, por favor, se alguém ligar, se alguém telefonar, você diga que eu não posso atender, que eu estou dormindo, ou me chame somente no caso se for A, B, C, D, e se for urgente. Então, você já deixa tudo avisado para que você possa ter essa projeção. Tem uma coisa também que eu não coloquei aqui, mas que muita gente pergunta, que é a questão do tempo. O tempo, você pode definir 1 hora e meia, máximo 2 horas. Está de bom tamanho para você realizar a prática. Projetário. Projetário é um nome dado para aquelas pessoas que moram em casas muito grandes ou querem investir muito nisso, e aí resolvem construir um local só para se projetar.
Ah, é necessário isso? Não é necessário. Mas tem pessoas que curtem, levam como hobby, querem fazer. Então, como seria um projetário se a pessoa tivesse que fazer? Então, aí é isso que o projetário geralmente ele é 4x4. Vai ter uma maca, uma cama, que é o lugar que você vai deitar, vai ter um banheiro e vai ter uma sala de apoio, que é onde vai ficar um frigobar, uma caneta e um lápis na cabeceira, um ar-condicionado. Isso é um projetário. Um laboratório projetivo dentro da sua casa. Ah, eu posso fazer uma adaptação. Minha casa era grande, meus filhos moraram, meu filho saiu, minha filha saiu. Hoje eu tenho uma casa. Pode fazer uma adaptação seguindo algumas linhas do projetário. No próprio Projeciologia, do tratado, tem as orientações do que seria o desenho, a formatação de um projeto. Mas não é para aquele ledo engano. Só projeta quem tem um projetário. Não é isso, tá? E outras coisas que ajudam também. A iluminação. A iluminação, o ideal é você deixar numa penumbra. Por quê? Porque a gente está condicionado. Quantas vezes a gente até projetado, até achando que estava sonhando, a gente acha que está no quarto da gente, ou a gente fica onde eu estou. Isso acontece muito quando a gente vai dormir, vai viajar, vai para um outro lugar, ou vai dormir na casa de alguém que a gente acha que vai acordar no quarto da gente. Até a gente se localizar onde a gente está, a gente demora. Então, muitas vezes, a gente pode esbarrar em algum móvel, em alguma coisa. Ah, mas eu não vou sair do corpo. Não quer dizer que o fato de você sair do corpo, você vai estar enxergando tudo. Pode ser que sim, na maior parte das vezes sim, mas outras vezes não. Você pode estar saindo do corpo e voltar rapidamente. E pode tropeçar sim? Pode. Então, qual é o ideal? É uma penumbra para que você possa, mesmo saindo do corpo, se localizar, ver aonde você está. A temperatura, o ideal é melhor sentir um pouco de frio do que calor. Por quê? Porque quando o frio, além de promover uma descoincidência dos veículos, ele te dá um alívio energético. Por exemplo, CTI, UTI, como é? Frio, muito frio, sem contar no condicionamento. A gente aprende desde pequenininho que o local que tem energia ruim, a gente pensa logo no fogo, em algo quente, na cor vermelha. E o lugar que é mais fresquinho, que bate um ventinho, que está mais tranquilo, a gente tem a sensação de um bem-estar. O que não quer dizer nada. Você pode estar num lugar frio e não estar com essa energia maravilhosa, e pode estar num lugar mais quente, tá. Mas os nossos condicionamentos nos levam a isso. Desde pequeno. Então, o ideal é que você coloque, sim, uma temperatura no ar-condicionado um pouco mais fria, você tendo até que se cobrir para poder realizar a projeção. Mas o que não quer dizer que se você não tiver ar-condicionado, não possa projetar. Até porque em outros lugares já é frio. Você não vai precisar ligar o ar. E também porque isso não vai impedir, só vai otimizar. Isso aí. São aspectos de otimização. Sempre lembrando que a temperatura está relacionada ao corpo físico. Ou seja, deixar ele daquilo que a gente falou logo no início, na forma mais confortável para que a gente possa aproveitar o experimento. Então, tem o lado científico, básico, que a gente conhece, por isso de ciência mesmo, da medicina, como ela deu o exemplo do CTI, e tem o lado do condicionamento, para a gente exatamente não ser levado para condicionamentos que a gente vem de forma errada, sendo conduzido desde a calor é ruim e frio é bom. Né? O auxiliar em terra, eu repeti, já acabei falando, que é aquela pessoa que vai auxiliar você
Se chegar alguém, se alguém Isso ligar, se avisar que você está dormindo. Nós dois, muitas das vezes, Chico, eu vou lá fazer, e eu fico, então, nessa hora, fico como auxiliar. E, por vezes, ela fica como minha auxiliar, e assim vai. Tem uma coisa muito importante que são os condicionamentos. Muitas das coisas que a gente vivencia fica no inconsciente. Então, antes de dormir, é bem bacana você prestar atenção o que você faz. Por exemplo, se você assiste filmes violentos, essa foi a última coisa que você viu antes de pegar no sono. Então, a probabilidade de você se projetar para um local assim é muito grande. Primeiro porque a energia daquele filme violento vai entrar, vai vir até você. Você vai ficar impregnado daquela energia. Logo, você vai estar atraindo energias também violentas. Aí você sai do corpo, é batata. Você vai para lugares, locais de briga, violentos. Eu até amplio isso aí, tá? Não só violento. Aqueles filmes que mexem muito com a nossa adrenalina, ou seja, que bota a nossa adrenalina lá em cima, até pelo lado emocional, muito piegas também, bota. Então, os experimentos tendem a não ser positivos. Então, Jaqueline, eu não vou ver mais um Rei Arthur, que eu gosto, eu não vou ver mais um filme policial. Olha só, vamos lá. Cada um com seu cada um. Cada um é de um jeito, cada um assimila de uma forma as energias e cada um desassimila de uma forma. É óbvio que o que não presta mesmo, mas a repressão também não é o caminho ideal. Qual é a ideia? A ideia é que você possa ter o bom senso, até assistir um filme que você queira assistir, se você bancar, porque muitas vezes, dentro desses filmes violentos, tem estudo, tem história, tem pesquisa. Então, não é para a gente também sair cortando, não. É para a gente saber que vai fazer aquilo, qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, estar tranquilo, trabalhar as energias, perceber como está o ambiente. E quando aquilo ali acabar, de repente eu vou dar uma volta, eu vou desassimilar, eu vou tomar um banho, eu vou fazer um estado vibracional. É isso. Tá? Até porque a gente está falando da fase pré-partida. Então, o que a gente está falando é de forma de otimizar. Então, seja antes de dormir, seja antes. E aí não é só no dormir. Eu hoje resolvi que eu vou ficar aqui na minha sala e vou sentar no sofá e vou fazer um experimento, porque está todo mundo na rua. Meus filhos saíram. Aí eu pego, mas antes eu vou ver um filminho de guerra. Entendeu? É por aí que a gente está falando. O banho também. É óbvio, você vai se preparar para projetar, toma um banho. Fique bem. Condicionamento. O que você vai estar atraindo? Se você estiver sujo, mal cheiroso, você só vai atrair para perto de você as consciências mal cheirosas. Então, um bom banho. Estado de consciência, falamos muito aqui, está exatamente ligado aos filmes violentos ou com contatos com pessoas que você discorde. Então, como é que vai estar seu estado de consciência? Ou você vai resolver ver o jornal à noite de todas as coisas drásticas e ruins que aconteceram naquele dia? Como é que você vai dormir? Os shows. Então não vou mais a shows? A gente veio, reencarnou, ressomou para ser feliz. Nós podemos ir aonde a gente quiser. A gente só não pode ser ingênuo. A gente precisa saber se encapsular, desassimilar. Se é um lugar que você está curtindo, que você está se sentindo bem, tudo certo. Mas não dá para... Aí você chega de um show, não toma um banho, ou chega agitado, vai projetar, o que vai acontecer? Então, é isso, é para você ficar ligado. E mesma coisa aqui, ligado com o filme violento, é o livro de suspense.
é a mesma coisa. O que você está lendo antes de dormir? Qual o assunto que você está conversando? Sobre o que você está falando? Quais são os seus sentimentos? O que você está sentindo? A hora que a gente, não só de dormir, mas a hora que você resolve praticar o seu exercício, você tem que estar bem, você tem que estar tranquilo, você tem que programar isso para que você possa otimizar a sua projeção. Tá aqui, ó. Preocupações e aborrecimentos. Se são pessoas que te preocupam, que discutem, que você vai procurar não falar com essas pessoas nesses momentos, nesses horários. Qualquer coisa que possa prender no travesseiro, bolsa, brinco, anel, lente de contato, relógio de pulso, você tem que tirar naquele momento qualquer coisa que possa te lembrar ou te trazer de volta para o corpo. Porque pode acontecer de você começa a fazer exercício, uma semana fazendo exercício, quando chega no final dessa semana você sai. Fala, ih, tô projetado, caramba, que bacana. Aí na hora que você tá, o teu brinco prende no travesseiro e você volta para o corpo. Então é legal você ficar ligado. Roupas bem leves, para você estar tranquilo. Ah, Jaqueline, eu durmo nu ou nua, eu posso sair do corpo nu? O que acontece aqui? O condicionamento. Você pode até dormir nu, se projetar nu, mas a probabilidade de você, no extrafísico, se ver nu, e por você pensar que está nu, sentir vergonha, vai atrair consciências nuas e consciências que estão nuas. Onde estão os pensamentos dessas consciências? Então, aí você tem que avaliar e ver se vale a pena. Eu acho que não vale a pena, mas não acredite em nada do que a gente fala aqui. Faça as suas experiências. O banho aqui repetiu. Horários, você pode realizar projeção consciente, desprendimento espiritual em qualquer horário. Não tem isso de horário. Se é meia-noite, se é 1, se é dia 13, não existe isso. A forma mais fácil, inicialmente, relatado pelas pessoas, é o decúbito dorsal, que é essa daqui. Você deita com a barriga para cima e aí você sai projetado sentado. É uma saída facilitada. Por quê? Porque, veja bem, você vai colocar o seu corpo para dormir, certo? Mas a sua consciência não pode dormir com o corpo. O que acontece é que quando a gente vai dormir, a gente dorme junto com o corpo. E muitas vezes a gente passa a noite ali em cima do corpo dormindo. Então, quando você se coloca nessa posição aqui, você dificilmente você perde o estado de alerta. Você fica alerto treinando, porque se você vira, você procura uma melhor posição, a probabilidade de você relaxar e dormir com o corpo é muito maior. Por isso é que é sugerida, o que não quer dizer que se você virar para um lado, virar para o outro, você não vai projetar. Ou o que também não quer dizer que se você dormir assim, você vai projetar. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Isso aqui é um apanhado do maior número de pessoas que tem a maior facilidade assim, mas não é uma regra. Talvez possa não ser o seu caso. Eu vou dar um depoimento nisso aí, porque esse desenho, essa gravura aí, era o que eu buscava para poder, dentro da minha racionalidade, comprovar cientificamente ainda que eu acreditasse, tá? E eu só consegui isso dentro de um laboratório conduzido por um time. Beleza. Mas dificilmente eu durmo assim, tá? Eu já vivenciei a experiência, inclusive, de bruços, saindo, né? E de lado. Agora, por que essa posição ajuda e otimiza muito? Porque ela não é muito confortável para você dormir uma noite toda. Então, quando você vai dormir ou vai deitar,
você vai estar plenamente ali focado no experimento. Então, aí você vai buscar sair daquele conforto através da saída do corpo efetivamente. Tá? Eu costumo falar que é a técnica de colocar o corpo de castigo. Isso, Você fica ali, e aí eu falo sempre para os alunos, sentiu coceira? Não coça. Ah, sentiu incômodo? Não se mexe. Porque tudo essa coceira, esse incômodo, isso já é a descoincidência dos veículos. E aí, quando você para se coçar, quando você para, você desconcentra. Então, você deita lá e coloca o seu corpo lá de castigo por 1 hora. Treina isso. Treina, 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 treina. Faz estado vibracional ali deitado, que com certeza você vai sair. Bom, hoje é comigo, né? É. Bom, a gente tem tido as aulas e vocês percebam que a gente sempre, quem fala mais ou quem conduz mais na parte teórica, passa a parte prática. Eu vou falar para vocês a mobilização básica de energia que a Jaque fala, da mesma forma, só que ampliando um pouquinho. A gente começa conduzindo, concentrando no alto da cabeça, descendo pelo corpo até os pés, e no movimento para cima e para baixo até chegar ao estado vibracional, certo? A gente já viu figurinhas, vocês vão poder rever. A minha experiência e também vivência e perguntas que os alunos fazem dentro de aula, principalmente perguntas como o perfil do Francisco. Quanto tempo? Quanto tempo eu vou ficar fazendo isso? Gente, o EV ele é feito de uma forma, não é para você ficar horas, nem minutos. Eu, Francisco, trabalho na faixa de segundos a no máximo 2 minutos, ou seja, de 30 segundos a no máximo 2 minutos, dependendo do local onde eu estou. Mas, às vezes, eu estou no metrô, eu, às vezes, estou no trabalho e eu preciso fazer um EV. Então, eu vou fazer minha mobilização básica de energias, subindo e descendo com a força do pensamento, no menor tempo possível que eu puder fazer. Ah, e aí entra aquilo que a Jaque fala. Fiz um, não resolveu? Na primeira oportunidade, faço outro. Se eu puder fazer em sequência, é melhor você fazer. Para mim, Francisco, vários em sequência, então você tende, e aí eu não chamo de EV, tende a perder o foco. O EV não é a mobilização básica de energia, o EV não é para ser uma meditação, gente. Alguns confundem. Eu até brincava, falava algumas... É uma mini meditação, mas não é um linguajar correto. Tá? É você dominar as suas energias. Porque você dominando e você mobilizando elas, você fica limpo. Você fica limpo no sentido que você vai ficar você com as suas energias. Então, por exemplo, se eu implementar um EV agora, eu me separo energeticamente da Jaqueline. E vice-versa, mesmo estando próximo. Por quê? Com a minha mobilização, eu vou criar um campo energético. Então, é isso. A outra coisa que facilita para mim, Francisco, não é o de cima para baixo. É o em forma de redemoinho. Tá? Então, eu atinjo o EV de uma forma mais fácil, ao invés de mobilizar do alto da cabeça até os pés, mas imaginando ele num formato de redemoinho, seja no sentido positivo ou no sentido negativo, sendo que há uma pequena diferença de experimentação que não cabe aqui. Positivo ou negativo é no sentido horário ou anti-horário. Não é um melhor ou pior. Exatamente. Nunca vai ser negativo. Deixa eu corrigir, que é legal, já que não é positivo e negativo. É sentido horário ou anti-horário. Por quê? Às vezes eu começo tentando no horário e estou sentindo um esforço muito grande para vencer. Aí o que eu faço? Mentalmente vou no anti-horário. E aí, eu limpo aquela barreira. É como se você tivesse uma mangueira com um entupimento e aí você bota o jato de ar de um lado, não rompe aquele entupimento. Mas você vem com o mesmo jato de ar pelo outro lado da mangueira, você consegue romper aquilo ali. Então, hoje, eu trago para vocês um pouquinho da minha experiência na mobilização básica de energia e do estado vibracional.
Logo em breve a gente vai poder ter a experiência. Eu vou só interromper rapidinho aqui, vou botar para vocês o nosso e-mail, né, para vocês poderem estar juntos com a gente. E sempre lembrando para vocês, né, agora as aulas vão estar disponíveis para vocês, né? Enquanto eu abro aqui só para botar para vocês, vocês vão poder acessá-las nesses endereços, ou seja, no Facebook e no YouTube, na webtvmap.org, vai estar as aulas anteriores e desde a aula 1. Desde a aula 1, para vocês poderem rever e tirar dúvidas, e sempre lembrando, encaminhem suas perguntas, o pessoal está mandando, a gente está agradecendo, só que o nosso programa Reflexões é uma vez por mês, então a gente está consolidando para no próximo mês, a segunda, terça-feira, a gente poder passar para vocês. É só mandar as perguntas a revista do Espiritismo, @map.org.br. Acho que por hoje, né? Encerramos, pessoal. Até obrigado por tudo. Aula. E aí a gente vai estar sempre junto aí agora, podendo rever os linguajares. Vocês vão cada vez mais se habituando e assim que der a gente traz algumas novidades aí para ajudar vocês nesse conhecimento. Valeu, pessoal. Tchau.